Bom, tá na hora da gente falar um pouquinho sobre criação de conteúdo aqui. Então, nesse vídeo eu vou te contar algumas formas de organizar o seu conteúdo e também como eu faço para organizar o meu. Opa, quem fala é Yuri. Se você é novo aqui no canal, aproveite para se inscrever agora. Aqui a gente aborda temas relacionados a marketing e marca. Bom, antes da gente começar a falar sobre conteúdo, eu queria contar para vocês uma mudança que vai rolar aqui no canal, que tem bastante relação com o tema, então por isso eu decidi contar ela exatamente nesse momento. É o seguinte, para quem já está aqui há mais tempo, normalmente eu posto vídeo aí de terça e quinta-feira falando sobre marketing, marca e assuntos relacionados. Pois então, isso vai mudar um pouco. Não os assuntos, né, mas o dia que vai vir e a quantidade de conteúdos aqui no canal. A partir de agora, toda quarta-feira vai ter vídeo novo. Eu vou contar um pouco mais dessa mudança no decorrer desse vídeo e explicar por que isso está acontecendo. Bom, o papo de hoje é sobre criação de conteúdo e organização aí da rotina para a criação de conteúdo, tá? Bom, eu vou tentar dividir esse assunto em vários pequenos assuntos, tá? Então, desde diferença de redes até mesmo a rotinas e quantidades de conteúdo e como eu faço. Então, eu vou tentar trazer aqui algumas alternativas e te dizer também como eu faço, como funciona para mim, que não necessariamente é a mesma coisa que funciona para você. Então, já fica aqui meu aviso, né, a minha dica de que não se apegue à forma que eu faço, tenta encontrar a sua forma, beleza? Bom, no meu ponto de vista, tudo começa no que a gente chama de estratégia de canais, né? Mas fica tranquilo, é um nome um pouco complexo, mas ele é mais simples do que você imagina. Basicamente no começo do seu projeto, então até no meio dele, né, pode acontecer mudanças, mas você vai definir aí quais são os canais que você vai ter conteúdo, certo? Então, por exemplo, no meu caso especificamente, tá? Eu tinha decidido que ia ter conteúdo no Instagram e ia ter conteúdo no YouTube. Então esses foram meus primeiros canais, vamos dizer assim, né? Os canais que eu decidi que eu queria gerar conteúdo, porque eu achava que um complementava o outro em forma. Então, enquanto no Instagram, apesar de ser possível fazer vídeo, né? Os posts normalmente são imagens, são estáticos, ou então tem os stories aí, mas são vídeos curtos, enquanto no YouTube eu poderia me aprofundar um pouco mais sobre os assuntos. Então eu decidi por esses dois canais aí de comunicação. Mas obviamente isso pode ser completamente diferente para você. Então você pode optar por Twitter, você pode optar por blog, você pode optar por Facebook, você pode optar por TikTok, você pode usar o Pinterest, você pode usar o LinkedIn e uma série de coisas. Eu até já fiz um vídeo explicando um pouco sobre todos esses canais que eu vou deixar aqui fácil para você ver. Então, voltando aí à organização do conteúdo, beleza? Primeiro, definir os canais que você vai atuar e vai no vídeo aí que eu comentei para você, que tem o card aqui do lado, que você vai poder entender melhor esses canais, vai poder escolher os ideais para você. O segundo ponto para mim tem a ver com como encaixar essa produção na sua rotina atual, tá? O que eu quero dizer com isso? Muita gente acaba entrando nessa história de criação de conteúdo e se apega a números, ou então regras, ou então macetes que se fala por aí no mercado. É óbvio que muitas dessas dicas, né, tem uma explicação, tem uma lógica por trás, mas o que acontece é que se você vai atrás de fazer uma coisa que não se encaixa na sua rotina, muito provavelmente o que vai acontecer é você não vai conseguir fazer isso, ou você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo, vai se frustrar e seu projeto vai morrer antes mesmo de tomar a forma que deveria ter tomado. Então, esse segundo ponto que eu coloco entenda qual é a sua rotina e o que você consegue encaixar na sua rotina. Então, vou explicar como foi no meu caso, tá? Quando eu decidi gerar conteúdo e eu optei pelos canais Instagram e YouTube, eu olhei a minha rotina. E aí eu pensei no seguinte, bom, para o YouTube eu acho que eu consigo fazer 2 vídeos por semana. Porque eu pensei que tem toda uma estrutura por trás, né? Então tem achar o tema, estudar sobre o tema, roteirizar, gravar o vídeo, editar o vídeo, programar o vídeo. Então tem aí um processo bem longo, vamos dizer assim, bem complexo.
E aí eu, olhando para minha rotina, eu pensei que 2 vezes por semana era possível e foi possível até agora. Então eu consegui organizar isso de acordo com a minha semana. Deveria ter postado vídeo todo dia? Vai ter gente que vai dizer que sim, mas isso não se encaixava na minha rotina, então por isso que eu não fiz isso. Não entrei nessa pira, não entrei nessa pilha e aí não me frustrei. E aí com o tempo as coisas foram acontecendo, a minha rotina foi mudando um pouco, eu fui entendendo melhor esse meu projeto, que eu acho que é uma coisa que todo mundo acaba passando, né? Depois que começa a fazer esse movimento aí, vai trazendo um pouco mais de clareza. E aí, entendendo o meu projeto, hoje, inclusive nesse vídeo, esse vídeo é o primeiro nesse formato, eu estou mudando esse cronograma e vai ter vídeo 1 vez por semana. Ponto. Por que eu estou fazendo isso? Vídeo de 1 vez por semana, porque, de novo, é o que encaixa na minha rotina. Estudar 2 assuntos, né? Definir os assuntos, estudar os assuntos, roteirizar os assuntos, gravar os vídeos, depois editar os vídeos, pensando que eu faço isso tudo sozinho, tomava muito tempo para mim quando eu fazia de 2 vídeos, né? Então começava a semana, eu já tentava organizar como fazer isso na semana, mas acabava tomando muito tempo meu. E por isso eu decidi mudar um pouco, tá? Então, coisas que é importante reforçar desse pedaço aqui desse papo entenda a sua rotina, o que encaixa na sua rotina, e com o tempo você vai poder ajustando e vendo se funciona, não funciona, se tem que mudar, se não tem que mudar, tá? Bom, para a gravação dos vídeos, como eu faço, tá? Eu, durante a vida inteira, durante toda a semana, eu vou anotando coisas que eu vou lembrando, ou matérias que eu vou vendo, ou posts que eu vou vendo, então eu vou anotando uma série de ideias, tá? Eu anotava inicialmente no Google Keep, que é uma ferramenta gratuita do Google, é só entrar keep.google.com, e hoje eu anoto no Evernote. Eu também uso a ferramenta gratuita, então funciona super bem para mim, porque ali eu consigo não só colocar isso, mas eu coloco muito mais coisa em um único lugar. Então por isso que o Evernote hoje tem funcionado bem para mim. Então eu vou anotando esses microtópicos aí, ou mini tópicos que eu posso falar, e aí todo começo da semana eu abro esse arquivo, né? E eu defino quais são os pontos que eu vou abordar. Isso normalmente na segunda-feira, que inclusive é o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui. Então na segunda-feira eu faço isso. Estudo, né? Faço roteiro, gravo, edito e deixo tudo pronto para a semana. Então eu mato minha semana, vamos dizer assim, na segunda-feira. O que estava acontecendo comigo? Como eu tinha que gravar 2 vídeos na segunda-feira, era um dia muito complexo para mim. E, cara, nem sempre a gente tá super rendendo muito e isso complicava a minha semana toda, porque daí às vezes eu não conseguia fazer 2 vídeos na segunda, tinha que fazer o segundo vídeo em outro momento, e aí isso atrapalhava a minha agenda com outros projetos que eu tenho, outros trabalhos que eu tenho aí. Então, resumindo como eu faço, tá? De novo, vou anotando tópicos durante todo o tempo, né? Tudo que eu tenho de insight ou de inspiração, eu vou anotando. No começo da semana, segunda-feira para mim, é o dia que eu abro essa lista de tópicos, entendo o que faz sentido, tá? Me aprofundo nesse tema, gravo esse vídeo e deixo tudo programado para matar minha semana em relação a conteúdo do YouTube. Por que eu faço isso? Primeiro, porque eu fico com a semana livre para outros projetos. Segundo, porque fazendo isso e tendo essa rotina bem estabelecida, eu tenho fôlego para fazer coisas diferentes caso eu precise. Então, por exemplo, gravei um vídeo na segunda-feira, deixei programado, tá tudo certo, rolou alguma coisa na terça que é muito importante, que eu vejo que é muito importante falar, que tem conexão com os temas que eu abordo e tudo mais. Eu posso simplesmente pegar, fazer um vídeo na terça-feira, né, encaixar aí na minha rotina, mas eu adianto a próxima semana, porque eu já teria um vídeo pronto ali que eu consigo colocar mais para frente. Então é uma forma que eu tenho de ter sempre uma programação tranquila e com uma agenda bem fácil para eu administrar e encaixar coisas novas caso eu precise. E agora eu vou para minha rotina do Instagram, que é uma rotina um pouco mais, vamos dizer assim, movimentada. Bom, como eu programo o Instagram? Eu programo ele mais ou menos da mesma forma que eu programo o YouTube em relação a assuntos, tá? Então,
Essa mesma lista aí eu uso tanto para o Instagram quanto para o YouTube, né? Normalmente o Instagram eu tenho tópicos um pouco mais pontuais, então ao invés de falar sobre um assunto complexo, eu quebro esse assunto em vários mini pedaços e eu consigo tratar esses mini pedaços aí até completar todo o meu raciocínio. Mas eu uso basicamente quase que essa mesma lista, só que o formato, né, a forma que eu faço são formas diferentes. Bom, tenho essa lista e aí o que eu faço? De novo, volto lá para o ponto número 2, adequar a minha rotina. Eu tenho um comprometimento comigo, com o meu projeto, de ter posts dia sim, dia não. Então, de novo, eu já não entro na pira de todos os dias eu tenho que ter um post, eu tenho que ter 2 posts, ou 3 posts, ou sei lá, ter um monte de post. Porque dia sim, dia não é uma coisa que se encaixa na minha rotina, beleza? Esse é o único motivo, assim. Para mim, eu acho que esse é o principal ponto que você precisa tomar cuidado no momento de começar um projeto, para que você não se frustre depois, porque você não consegue fazer o que o mundo do dever ser aí, o que os hacks dizem para você, né? E aí você acaba matando seu projeto. Então, para mim, funciona dia sim e dia não. Eu poderia fazer de várias formas, tá? Esse conteúdo, já que eu já tenho essa lista que eu vou abastecendo o tempo todo. Eu poderia sentar na segunda-feira e criar conteúdo para a semana toda? Poderia, e essa é uma forma que você pode fazer. Eu poderia, no começo do mês, tentar organizar o mês inteiro, ou pelo menos um rascunho do mês inteiro, já que eu já tenho uma série de conteúdos ali, ou uma lista de conteúdos para fazer. Poderia fazer isso também. Como eu faço? Dia sim, dia não. A minha primeira atividade do dia, depois que eu tomo um café, tomo um banho, acordo, né? Óbvio, é sentar no computador e desenvolver um post de acordo com um dos assuntos que eu tenho ali, que eu elenquei, que são assuntos importantes. Então, para mim, funciona melhor eu desenvolver no dia, tá? Por que para mim funciona melhor isso? Primeiro, porque ele se encaixa melhor na minha agenda, né? Então, eu perco ali 1 hora, mais ou menos, para conseguir planejar esse post, criar esse post e tudo mais. Pensando que eu também faço a parte de criação, mesmo não sendo criativo. Então, assim, eu perco bastante tempo nisso pela falta de habilidade hoje que eu tenho criando esses posts. Com o tempo, eu já estou melhorando bastante, tem sido bem mais rápido para mim criar, e é um processo, né? Então, por isso que para mim, se eu fizer aí no dia, funciona melhor. E quando eu sigo esse caminho para mim, eu também ganho aí a oportunidade, né, a liberdade de usar temas que estão sendo abordados no momento. Então, apesar de eu ter ali uma lista, né, é uma lista que está sempre sendo alimentada. Então, eu vou dar um exemplo claro que rolou na minha conta. Quando começaram as lives dentro do YouTube, eu vi que tinha uma oportunidade de analisar, porque tinham vários pontos positivos e tinha vários aprendizados ali. Então, eu peguei essa live, acordei, né, num dia, vi que tinha rolado uma live, que tinha rolado bastante comentário, analisei aquilo, postei aquilo. E aí isso deu super certo, porque as pessoas o assunto estava muito quente, né, e todo mundo se envolve com isso, compartilha, comenta, e isso ajuda bastante na criação de conteúdo. Então, resumindo como eu faço com o Instagram, tá? Eu tenho lá aquela mesma lista, e quando é dia de postar, que são os dias que eu me comprometo a fazer isso, eu acordo, eu sento, eu faço um post e eu posto. Então eu não tenho programado certinho e criados já uma série de posts. Não que eu não goste dessa ideia, para mim seria ótimo, mas de novo, pensando na minha rotina, no tempo que eu perco fazendo os posts, porque eu não tenho ali tanta técnica na parte de criação, eu prefiro fazer sempre no dia da postagem, né? Então isso me dá tanto a liberdade de falar sobre temas mais quentes e também não mata aí 1 dia, 2 dias que eu ficaria só em criação, e para mim é uma coisa bem complexa, porque de novo, eu não tenho esse aspecto técnico super desenvolvido. Provavelmente seria um dia muito intenso para mim e talvez no dia seguinte eu não conseguisse render. Então essa é a minha forma de administrar aí a minha criação de conteúdo. Bom, então recapitulando aí esses 2 pontos, o primeiro ponto, defina e entenda aí quais são as redes que você vai criar conteúdo, e o segundo ponto, entenda a sua rotina
encaixe a criação de conteúdo da melhor forma na sua rotina. E aí o que eu recomendo é que você se dedique bastante nesses 2 pontos, até deixar tudo super redondo, para que depois você possa começar a dar novos passos, tá? Então o terceiro ponto para mim seria, depois de ter o 1 e o 2 bem estruturados, você começa a pensar em como gerar conteúdo diferente, em como abordar outros meios, outros formatos. Então, por exemplo, no meu caso, eu faço uma live semanal sobre assuntos relacionados a marketing lá no meu Instagram. Então isso virou primeiro uma rotina para mim e depois que isso virou minha rotina, eu comecei a entender como eu poderia transformar isso em outro formato. E aí essas lives começaram a se tornar podcasts. Então, primeiro eu defino os canais, depois encaixa na sua rotina, para depois começar a tentar fazer coisas novas, tá? Por que eu tô falando tudo isso e tô repetindo bastante isso, galera? Porque eu vejo que tem muita gente, na verdade, dizendo regras aí de como tem que se fazer, né? Isso é bom num determinado sentido, porque você aprende um pouco melhor como funciona o algoritmo, como funciona a distribuição de conteúdo e coisas nesse sentido, mas isso também é muito ruim porque ele pode te colocar num nível de exigência com você mesmo que não se encaixa no seu dia a dia, que você não consegue cumprir, e aí essas coisas aqui não combinam. Então você tem todo o conhecimento sobre o algoritmo, mas você não consegue nem gerar conteúdo, então o que adianta ter esse conhecimento, sabe? Então, por isso que eu tô batendo muito nesse aspecto de começa pequeno, aprende a usar os canais, aprende a encaixar isso na sua rotina, coloca isso de uma maneira que seja ok para você. Tipo, tudo bem, eu me esforço, né, pra cumprir. Tudo bem você se esforçar, mas isso aqui não pode sugar todas as suas energias. Obviamente é um esforço aí de ser constante. Não é fácil acordar dia sim, dia não e falar, hoje tem conteúdo, eu tenho que pensar no conteúdo. Ou toda semana parar e falar, não, essa semana tem que ter vídeo. Então esse é um trabalho que criadores de conteúdo têm e não é fácil, né? É um trabalho doloroso aí, né? Principalmente porque na grande maioria das vezes, assim como eu, criadores de conteúdo trabalham sozinhos, né? Então fazem toda essa parte de roteiro, toda essa parte de filmagem sozinho. Mesma coisa na criação de conteúdo para outras redes, né? E aí quando está sozinho é difícil se manter 100% motivado o tempo todo, tá? Então acho que quando você coloca ele de uma maneira gostosa na sua rotina, é mais fácil que você consiga se manter motivado, que você consiga se manter constante. A constância vai trazendo resultado, os resultados vão trazendo mais energia para você e aí você vai conseguindo andar por novos caminhos, né, testar coisas novas, tá? E aí, testando coisas novas, andando por novos caminhos, você vai descobrir o que se encaixa para você, o que faz sentido, o que não faz sentido, e você vai ajustando, né? Não tem problema em ajustar. Eu estou fazendo agora, né, com esse vídeo aqui, mais uma vez. Eu estou ajustando que agora, semanalmente, eu vou ter um vídeo só no canal, não vou ter mais 2. Tá tudo bem, isso encaixa na minha rotina. Eu prefiro, né, fazer esse movimento do que eu me cobrar num nível que vai começar a ser um trabalho não prazeroso, vai começar a ser muito difícil para mim, e aí eu tenho grandes chances em algum tempo de querer desistir disso, porque é tão exigente, né, no sentido de tem, que eu, me conhecendo, eu sei que uma hora vou querer dar uma desistida. Então, é a forma que eu tenho de ajustar aí essa rotina para se encaixar nessa minha nova rotina, que além de tudo que eu posto aqui de conteúdo, não só no YouTube, mas também no canal do Instagram, eu tenho outras coisas que eu faço por fora, né? Então, eu tenho mentoria, eu tenho consultoria, eu tenho cliente, então eu tenho outras coisas que acontecem e que eu preciso adequar aí na minha rotina. Então é isso que eu queria falar nesse vídeo, contar um pouquinho sobre como é o meu dia a dia de geração de conteúdo, alguns dos pensamentos que eu tenho em relação a isso, algumas dicas, alguns avisos aí que eu tenho sobre se cobrar tanto e sobre tentar seguir regras aí pré-estabelecidas, né, que eles chamam de hacks. Isso pode não ser legal para sua rotina, então entende aí como isso se encaixa para você. Eu acho que gerar conteúdo é uma coisa muito positiva, eu acho que tem sido uma das coisas mais legais que eu tenho feito,
nos últimos tempos, no sentido de que é tudo muito novo, é tudo uma descoberta e é uma forma que eu tenho de aprender ensinando, né? Não sei se você já ouviu sobre esse assunto, mas uma das melhores formas, né, de se aprender é quando você externaliza, quando você ensina outras pessoas. E isso para mim tem sido uma baita de uma ferramenta, porque eu estudo sobre os temas, eu passo essa informação aqui, ensino vocês com isso e aprendo ao mesmo tempo. Então para mim tem sido uma ferramenta e um ciclo que tem sido muito positivo para mim. Então eu super recomendo que vocês comecem a gerar conteúdo, né? Acho que a gente tem as ferramentas aí na mão para isso. A gente tem uma situação no mundo onde as pessoas estão cada vez mais olhando para conteúdo, buscando coisas que as preencham, né? Seja de uma maneira funcional, seja espiritualmente, seja uma palavra de apoio, seja uma dica ou qualquer tipo de coisa. Então acho que a gente está muito propenso a receber novos conteúdos e eu super indico que você comece a fazer. Mas faça no seu tempo, não queira seguir aí hacks muito malucos e nem se comparar a pessoas que já estão há tanto tempo fazendo isso, que já tem essa rotina pré-estabelecida, que já vivem disso, que não tem outro trabalho no sentido de tem outras atividades aí juntas com a criação de conteúdo, mas que, não precisa acordar 6 da manhã, ir para o escritório, ficar das 8 às 5, das 8 às 6. Então são rotinas muito diferentes, não se compare com essas pessoas, né? E olhe muito mais para o seu caminho e veja aí cada vez você dando um passo e certamente você vai conseguir aprender muito nessa área de criação de conteúdo, vai crescer como pessoas, vai ajudar outras pessoas a crescerem e espero que tenha uma vida aí mais prazerosa. Bom, é isso, galera. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixa aquele like maroto, porque isso ajuda bastante para que isso possa chegar em mais gente. Compartilha com os amigões aí e comenta aqui o que você achou disso e se você tem algum outro ponto, né? Às vezes você já é um criador de conteúdo, tem uma outra rotina, coloca aí, vamos trocar, porque a ideia desse canal, mais uma vez, não é que eu te traga a verdade absoluta, até porque eu não acredito que ela exista em muitos casos, mas sim que a gente possa trocar e construir tudo isso junto, beleza? É isso, tamo junto, um beijo e aquele abraço.